Bom dia, boa tarde, boa noite aqui do canal Igor Geopol. E hoje nós vamos falar sobre o conflito Israel e Palestina, historicamente, de 1897 até os anos atuais. Isso tudo a gente pode começar a discutir com o primeiro congresso sionista realizado na Basileia, na Suíça, que foi liderado por Theodor Herzl, que foi o criador do movimento sionista moderno. E nesse congresso tinha como agenda, né, estabelecer um documento que foi enviado para o congresso, em que esse documento ele anunciava a intenção do sionismo de criar uma terra para o povo judeu na Palestina, né? Nessa época, a Palestina era uma terra, digamos assim, que era uma terra otomana, era uma terra controlada pelo então Império Otomano, né, que tinha uma minoria judaica. E esse documento tinha a intenção já de criar uma terra para os judeus ali, que aquela terra era dos judeus, né, e etc, etc, etc. Isso já pavimentou, inclusive, essa ideologia, né, daquela terra ser, na verdade, de criar uma terra ali para os judeus. E, basicamente, esse cara, Theodor Herzl, alguns ativistas sionistas ou israelenses dizem que ele nunca teve como objetivo criar uma ideologia que significasse preconceito contra árabes ou palestinos, ou narrativas de superioridade, ou narrativas raciais, ou, quer dizer, racistas, né, do ponto de vista étnico, e sim que quando ele pediu para o estabelecimento dessa terra dentro da Palestina, na verdade ele objetivava a igualdade entre os palestinos árabes e judeus, né? E que ele até teria escrito isso no livro dele, Alt-Neuland, de 1902, embora ativistas palestinos, árabes, eles mentem isso, enfim, que a ideologia foi criada com esse intuito, etc. Mas essa discussão entre povos árabes e judeus lá nunca existiu até 1897. Até o estabelecimento de um movimento sionista em 1897, que aí começaram as discussões. Bom, aí a gente tem a questão da Declaração de Balfour, de 1917, que foi quando, durante a Primeira Guerra Mundial, né, o governo britânico anunciou um apoio, né, para estabelecer uma terra para o povo judeu na Palestina, que na época era controlada pelos otomanos e tinha uma minoria de judeus apenas. A declaração ela foi feita em 2 de novembro de 1917, né, do secretário, né, no caso do secretário de Assuntos Estrangeiros, Arthur Balfour, foi escrita, no caso, por ele, para o Lord Rothschild. Rothschild, na época, era o líder da comunidade judaica britânica, para que essa letra fosse enviada para a Federação Sionista da Grã-Bretanha e da Irlanda. E esse texto foi publicado em 9 de novembro daquele ano. Né? Por quê? Porque aí, em 1915, os britânicos, no meio da Primeira Guerra Mundial, eles começam a campanha do Sinai da Palestina em 1915, chegam ao sul da Palestina em 17, progrediram para Gaza e depois capturaram Jerusalém em dezembro de 17. E aí, eles chegaram ao Vale da Jordânia em 1918 e basicamente conseguiram a vitória, né? A Entente, né, conseguiu aí a vitória em Megido, em setembro do mesmo ano. Bom, e aí
a Palestina, que era otomana, passou agora a estar nas mãos dos britânicos. E aí, essa declaração ela teve muito peso, porque agora a Palestina estava no controle britânico. Então, o que os britânicos, aliados a essa declaração de Balfour, começaram a fazer? Você agora, a Palestina, que era um território otomano, passou a ser o mandato da Palestina. Foi implementado o mandato da Palestina. E os britânicos apoiaram, né, inclusive por meio da... Você teve um mandato da Liga das Nações para a administração britânica para que cumprisse as obrigações que ela disse ter apoiado lá atrás, que foi exatamente a implementação desse mandato britânico da Palestina, que foi o quê? Basicamente, esse território da Palestina ele foi partido, né? Ele começou a ser partido, né? E os não palestinos, os palestinos que não eram judeus, eles se revoltaram porque eles sabiam que esse mandato da Palestina ia ter como base a declaração de Balfour e ia querer, no caso, ser uma tentativa de roubar os territórios dos árabes e afins para a criação de uma terra que, na visão deles, não tinha nenhuma legalidade, não tinha nenhum contexto legal para que isso fosse feito ali, né? E aí você teve uma série de revoltas em 1920, 1929, né? E 1936, que inclusive em 36 e 39 teve uma grande revolta árabe na Palestina, né? Que foi levantes nacionalistas de árabes palestinos contra a administração britânica por conta dessa questão da declaração de Balfour, os britânicos terem apoiado essa declaração, agora os britânicos teriam o controle da Palestina, e aí esses receios, né, dessa partição do território para que fosse criado uma terra judaica ali. Bom, e aí a gente tem a questão da Segunda Guerra Mundial, você teve a diáspora judaica, essa parte que vocês já conhecem, né? E aí, em 1947, pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma votação na ONU em que o governo britânico, né, anunciou o seu desejo de terminar esse mandato, essa partição, essa divisão dos territórios. E em 1947, em novembro, foi adotada a Resolução 181, a Assembleia Geral das Nações Unidas recomendou a partição desse território entre um Estado árabe, um Estado judeu e um regimento especial internacional para a cidade de Jerusalém. A liderança judaica aceitou a proposta, mas o Comitê Árabe não. E que a ONU, no caso, basicamente quis criar uma terra dentro do território palestino. Então eles viram isso como um ferimento à soberania, tá? E aí, basicamente, isso fez com que estourasse um conflito nessa região, né? Que começou basicamente em 47, né? Esses confrontos começaram em 47 e eles se intensificaram em 1948. Por quê? Porque os árabes palestinos eles formaram uma revolta. Você teve uma coalizão militar de países árabes que entraram nesse território da Palestina britânica, que eles não aceitaram basicamente esse ato da criação do Estado de Israel dentro do território palestino, que eles consideraram um roubo isso. Você teve essa coalizão militar de Estados árabes
entrando no território da Palestina para apoiar os árabes palestinos na luta contra Israel. Israel, na primeira fase, no caso antes de 26 de maio de 1948, o que você teve ali foi a formação de milícias sionistas, né, ou israelenses, que defenderiam a formação dos territórios que eles queriam ocupar, né, e queriam tomar ali naquela área. Então, você teve basicamente a guerra, as milícias sionistas israelenses contra a Liga Árabe, né, e os árabes palestinos. Liga Árabe, no caso, é o quê? Transjordânia, o Iraque, no caso o Reino do Iraque, depois aí a Primeira República Síria, Líbano, a Arábia Saudita, inclusive, né? E o Mutawa, acho que é assim que se fala, né? O Reino Mutawakilite do Iêmen, acho que é assim que se fala, né? E aí você teve essa guerra que durou de 47 a 49. E aí, essas milícias sionistas, elas são acusadas pelos palestinos de promover atos terroristas nas suas atividades paramilitares, né? Essas milícias eram a Irgun, Haganah e Lehi. Eram 3 milícias principais que lutaram contra os árabes palestinos, essa Liga Árabe lá. Essas organizações cometiam, segundo os palestinos, né, assassinatos em massa, sabotagem, ataques em aeroportos, estradas de trem, no caso ferrovias, né, e infraestrutura civil. E essas mortes, esse genocídio que essas milícias cometiam contra os árabes palestinos forçaram a eclosão da Nakba, que é o êxodo em massa de palestinos do que eles consideram a sua terra natal. E aí, essa guerra, que começou em 47, ela terminou em 49. Depois de 26 de maio de 1948, essas milícias Haganah, Irgun e Lehi, elas se juntaram, né, e formaram a IDF, que é o que você conhece hoje como Forças de Defesa de Israel, né? Bom, como resultado dessa guerra, essas milícias, depois que se tornaram IDF, fez com que o Estado de Israel, que era o Estado que essas milícias queriam criar, controlaram a área que a ONU propôs para o Estado judeu dentro da então Palestina, ou do antigo mandato da Palestina. Só que eles também tomaram 60% da área proposta pela ONU para o Estado árabe, o que os árabes palestinos consideraram um roubo maior ainda. Inclusive as áreas de Jaffa, Lida, Rami, Galileia, enfim, né? E aí os árabes palestinos consideraram isso um roubo ainda maior. Inclusive tomaram até regiões do Negev, né, do deserto, e afins. Tomaram o controle da parte ocidental de Jerusalém e tudo mais. A Transjordânia ficou com o lado oriental de Jerusalém e o resto do mandato britânico, né? Inclusive anexando essas regiões no ano seguinte. A Transjordânia, no caso, é o que você conhece hoje como Jordânia. E as forças do Egito tomaram conta da faixa de Gaza, ficaram no controle da faixa de Gaza. Bom, essa guerra ela se iniciou, inclusive, também porque essas milícias, essas organizações israelenses, tidas como sionistas, fizeram uma declaração de independência israelense. Então, até por isso essa coalizão entrou para ajudar os árabes palestinos nessa guerra.